Se você clicou nesse vídeo, você provavelmente já entende o que é FII fixo, né? Esse modelo de aconselhamento financeiro baseado em um FII fixo, único, também conhecido como fee-based. E eu vou apresentar nesse vídeo algo que, se você trabalha, seja no modelo commission ou no modelo de fee-based, é importante que você saiba sobre o modelo de FII, né? Que é um ponto cego desse modelo e um potencial problema do modelo na relação com o cliente final. Quem defende o modelo de FII fixo diz que ele é um modelo muito mais alinhado com o cliente, né? Você não tem aquele conflito maior de interesses por apresentar ou girar o patrimônio do cliente, apresentar recomendações de investimentos, porque você vai ganhar mais num determinado produto, num determinado fundo de investimentos, assim por diante. No entanto, já diria o Charlie Munger, né? Mostre-me os incentivos e eu mostrarei o resultado. Uma crítica ao modelo de FII que eventualmente pode surgir, é importante você saber disso, é assim: ora, se o que você ganha não muda a depender do resultado da minha carteira, se o FII é fixo, independente de você falar comigo ou não, durante o mês, durante um trimestre, você vai ganhar a mesma coisa, você não vai ter um incentivo que no modelo de comissionamento existe, inclusive, para entrar em contato comigo, para que eu tenha a melhor performance possível. Então, eu quero explicar aqui como é que você resolve isso e também, né, qual é o ponto falho dessa observação. Antes de avançar, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque aqui a gente trabalha com a propriedade de quem faz isso na prática, temas sobre o mercado financeiro e sobre o mundo da assessoria de investimentos e o mundo do aconselhamento financeiro, sobretudo no modelo de Wealth Management, que é uma abordagem mais holística para cuidar da vida financeira do cliente. Pois bem, quando se diz que a partir do momento que o que você ganha é fixo e não existe interesse para que eu entre em contato com o cliente e para que eu entregue a melhor performance possível, o primeiro ponto míope aqui é que não é justo dizer que não há incentivo para que eu entregue a melhor performance possível. Porque no final do dia, o modelo de FII, a conta fecha ao longo do tempo. Diferente do modelo de comissão, onde às vezes eu posso ter muita receita gerada na frente, né? O modelo de FII ele é saudável quando o cliente fica comigo durante anos, né? Então, respeitando o perfil de risco, o único interesse daquele que está aconselhando o cliente é que ele tenha a maior rentabilidade possível, de novo, respeitando o perfil de risco e conectado com os objetivos financeiros do cliente, para que ele queira ficar comigo por muito tempo. E aí essa conta fecha, né? Então eu tenho sim, eu que faço aconselhamento no modelo do FII fixo, interesse em entregar a melhor performance possível para o cliente. Agora, do ponto de vista do contato, isso é de fato um problema. Se você for comparar na média um assessor de investimentos, ou um consultor financeiro, ou um wealth planner, sobretudo aquele que não é tão bem preparado, aquele que não consome conteúdos como esse, na média, o profissional do commission, ele vai entrar em contato com o cliente muito mais vezes do que o profissional do fee-based, né? E, inclusive, eu já recebi essa queixa, ou pelo menos essa pergunta, né, essa contra-argumentação de uma cliente, hoje ela é cliente do nosso serviço de Wealth, justamente argumentando isso, né? Pô, mas se você está dizendo que esse modelo é tão melhor, mas você não vai me ligar. É curioso que no mercado financeiro brasileiro a gente tem discussões que já foram discutidas nos países mais desenvolvidos, e quando fala de mercado financeiro a gente sempre remete aos Estados Unidos, né? Então, essas discussões já foram superadas muito tempo atrás, né? A desbancarização que aconteceu aqui já tinha acontecido lá fora, nos países mais desenvolvidos, muito atrás. E essa discussão do FII fixo que vem ganhando corpo no Brasil nos últimos anos, esse movimento já aconteceu também muito tempo atrás. Tem um livro que, para quem trabalha com assessoria de investimentos, ele é muito bom, que é o Supernova Advisor, né? O Rob Knapp é um dos mentores, é um dos caras que me influenciou no desenho da metodologia de como a gente faz o atendimento a clientes lá na Tech Finance, né, que é a nossa plataforma, através da qual você pode oferecer o serviço de wealth, né, para mercado. E o Rob Knapp, ele implementou esse modelo de FII fixo no Banco Merrill Lynch, nos Estados Unidos, na década de 90. E o que é que ele percebeu, né? Encurtando um pouco a história? Quando ele implementou, ele começou a melhorar a captação, né? Ele vinha perdendo captação líquida, né? Então, para quem? Para as firmas independentes que estavam na época oferecendo o modelo de FII fixo.
porque do ponto de vista do cliente final, se bem apresentado, a maioria das pessoas tem uma preferência pelo modelo de FII fixo comparado ao modelo de commission based, mas ele percebeu que o NPS, ou seja, a avaliação dos clientes da satisfação do serviço prestado tinha caído. E ele começou a investigar isso. Ora, se eu estou oferecendo um modelo, se eu implementei um modelo que em teoria é melhor, por que o cliente está me avaliando pior? E aí, quando ele foi fazer essa pesquisa, ele identificou isso, né? Os clientes estavam dizendo o seguinte, pô, antigamente vocês me ligavam 3 vezes no mês, 2 vezes no mês, e agora tem mês que ninguém me liga. Por quê? Porque quando os assessores dele estavam lá no Merrill Lynch, né, no modelo de comissão, eu tenho que ligar para o cara para poder oferecer o produto, senão não gero receita, né? Então, o modelo, ele faz com que exista uma régua de relacionamento constante com o cliente. E aí, quando migrou, né, os financial advisors lá estavam aprendendo a trabalhar com esse modelo de FII fixo e os caras começaram a não entrar em contato com o cliente. Então esse é o ponto cego, né? Esse é o problema do fee-based, você perde em relacionamento. E se você tem uma abordagem holística, né, que é o que no final do dia é o que se preconiza no modelo de wealth, né, ou seja, olhar para a vida financeira do cliente como um todo, wealth é relacionamento. Né? É muito mais... como é que eu entendo o que é que o cliente de fato precisa? Quando eu entendo a vida dele. Né? A vida financeira do cliente é uma consequência da vida do cliente. E isso só consegue acontecer quando eu tenho laços e os laços se constroem a partir do relacionamento. Então, como é que o Rob Knapp resolveu isso? Como é que quem faz fee-based há muitos anos lá nos Estados Unidos, em outras economias, como que as pessoas resolvem esse problema? E como que a gente resolve esse problema lá na Tech Finance também? Com um método de relacionamento que permita que você não falhe na sua régua de contato com o cliente. Então, vou dar o exemplo da Tech Finance. Né? Eu ensino esse método em detalhes na nossa formação de Wealth Planners. A gente tem uma metodologia de relacionamento chamada 12-4-1. Tá? Então você pode tentar implementar isso ou alguma adaptação disso que faça sentido conforme sua realidade. O que é o 12-4-1? Eu transformo os pontos de contato com o cliente em um ritual. O ritual se transforma em uma rotina e quando vira rotina, você não falha. Né? Então você provavelmente escova os dentes todos os dias porque isso se tornou um hábito. É uma rotina. Depois de tomar café da manhã, você nem pensa muito a respeito porque é um rito. Então você vai lá, escova os dentes. Né? E aí você não falha. Da mesma forma, se estabelece a minha régua de contato, o meu fluxo de contato, meus pontos de contato com o meu cliente, né? Dentro do modelo de FII. Porque de fato eu não preciso ligar para ele para oferecer um produto. O produto no modelo FII-based é consequência do planejamento financeiro. A abordagem é pelo planejamento. Então, para que eu não fale, para que eu não esqueça, para que não corra o risco de passar um mês inteiro e eu não entre em contato com o meu cliente, você tem esse método. Então, o 12-4-1, por exemplo, consiste em 12 pontos de contato com o cliente ao longo do ano, um por mês. Então, isso, inclusive, é tão poderoso porque isso vira agenda. E aí, se vira agenda, eu não falho. Destes 12, por que o 4-1? 4, né, não são follow-ups mensais. 4 são revisões trimestrais do planejamento. Então, são contatos mais profundos, são reuniões que você, de fato, faz com o seu cliente. E o 1 é que um destes 4 encontros, ele não é a revisão trimestral, mas é a discussão, né, e os votos de renovação, podemos assim falar, do planejamento financeiro do cliente. Então, um bom planejamento financeiro, ele deve ser revisitado, porque a vida financeira é super dinâmica. Né? As coisas mudam, o que faz sentido hoje não faz amanhã. A renda de hoje não é a renda de amanhã. Então, um bom planejamento financeiro ele deve ser revisitado periodicamente e ou extraordinariamente. Então, uma vez ao ano, no mínimo, a gente senta para olhar de novo o planejamento, já que o planejamento é o guia, né? Ele é o fio condutor dos produtos que a gente vai acionar, do que é que a gente vai fazer, para onde que vai, né, as decisões financeiras desse cliente. Então, a gente faz a revisão anual desse planejamento financeiro. Dessa forma, você vai atender muito bem os seus clientes, sem falhar no relacionamento, dentro do modelo que, para a maioria dos clientes, quando bem apresentado, é um modelo muito melhor recebido. Bem, para finalizar, tem um bônus que eu vou deixar para você, tá? Uma entrega adicional que você pode fazer para o seu cliente para atenuar ainda mais esse problema do modelo de FII fixo. Antes disso, apenas comentar, né? Se você chegou até aqui e não sabe o que é que significa exatamente o modelo do FII fixo, o modelo do commission e as diferenças entre eles, né? As forças de cada um desses modelos aqui,
Vou deixar aqui em cima um vídeo que eu explico aqui no canal exatamente o que é um e o que é outro, tá bom? E aí vamos para o bônus. Qual é o bônus? Se você oferece o modelo de FII fixo vinculado a uma consultoria CVM, por exemplo, você não tem como implementar esse bônus. Mas se você faz, como a gente faz lá na Tech Finance, né, vinculado a uma gestora, a gestora tem uma diferença em comparação aos escritórios e às consultorias CVM, que ela tem a discricionariedade, ou seja, ela tem o poder, né, através do vínculo, do contrato que ela tem, do mandato que ela tem junto ao cliente, ela tem o poder de fazer as movimentações em nome do cliente dentro da política de investimentos estabelecida junto a ele. Então, o que é que acontece? Uma vez que ela tem essa discricionariedade, o regulador entende que eu posso atribuir à gestora, né, um bônus de performance ou uma taxa de performance. Você deve, né, os fundos de investimentos, é muito comum, sobretudo os fundos de renda variável, você tem uma taxa de performance. Então, você já deve ter ouvido falar em taxa de performance para fundos de investimentos. No modelo de assessoria, né, ou de aconselhamento através de um serviço de carteira administrada, por exemplo, você pode fazer uma estrutura de precificação híbrida, onde você tem a taxa fixa do fee-based e, caso exceda algum benchmark, uma taxa de performance. Então, existem clientes que preferem, por exemplo, falar o seguinte: poxa, em vez de você me cobrar, por exemplo, 1% ao ano, o FII fixo, eu me sinto mais confortável em que a estrutura de precificação seja um FII menor, 0,8% ao ano, por exemplo, 0,7% ao ano, por exemplo, mas somado a esse FII menor, uma taxa de performance, que seria, por exemplo, 20% daquilo que excede o benchmark, normalmente o CDI ou o Ibovespa. Então, dessa forma, você tem uma estrutura de compensação onde eu tenho um incentivo adicional para entregar performance, né? Preservando aquilo que é mais importante do modelo do FII fixo, que é o alinhamento maior junto ao cliente. Por quê? Porque a minha remuneração vai ser maior se eu entregar um resultado do portfólio que excede o benchmark. Então, existem clientes que se sentem mais confortáveis, só a observação aqui é que você só consegue fazer isso se você estiver vinculado a uma gestora. Se for uma consultoria CVM, não dá para fazer. Lá na Tech Finance, a gente faz dessa forma e alguns clientes que eu atendo, inclusive, preferem essa estrutura de precificação. E aí, dessa forma, você tem um incentivo que joga a favor da relação no longo prazo. E como diria o Charlie Munger, que eu comentei no início do vídeo aqui, diga-me os incentivos que eu mostrarei os resultados, né? Então, quem sabe, atendendo seu cliente dessa forma, você vai ter um resultado que é uma relação de muito tempo com muitas indicações no meio do caminho. Se você gostou desse vídeo aqui, já se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, compartilha, se tiver alguma dúvida, comenta, vou ter o maior prazer em responder e até o próximo vídeo.